Ok? Então, antes de eu fazer minha autodescrição, e depois eu vou pedir para você fazer também, Daniel, eu queria abrir aqui, fazendo um pequeno canto, do que foi uma criação do mestre Lumumba, que eu acho importante para essa ocasião. Muito bem. Nessa manhã sabadônica, dia 20, a mostra tá indo aí, mas ainda tem muita coisa ainda rolando. Vou aqui fazer minha autodescrição, porque esse material está gravado para ficar aí para ser assistido quando quiser. E para a história, né, que a memória é isso, né? Todos que estão aqui vão passar de uma certa maneira, mas a história fica, né? Que bom que a gente está construindo histórias bonitas. Eu sou o Daniel de Almeida. Eu tenho 1,88 de altura, cabelos pretos, meio acinzentado, já, né, denotando aí que a idade chega, barba também, rala, parte branca, parte preta, eu sou um homem negro de pele clara. Hoje eu não estou de calça jeans, gente. Hoje eu estou usando uma bermuda jeans azul. Continuo com a minha sandália, que a Gabriela da produção fica brincando com a minha papete. Adoro ela, que é confortável. Minha sandália marrom. E essa camiseta maravilhosa, vermelha, com o logo da mostra curta, que é uma câmera filmadora com uma cobra entrelaçada, uma cobra coral. E segue com os seguintes dizeres: 15ª Mostra Curta, está aí debutando, e debutando de uma forma gloriosa. Bom, eu vou aqui anunciar o nosso convidado maravilhoso, e daí eu peço para ele também se autodescrever para vocês. Daniel Lima é artista, curador, editor e pesquisador, bacharel em artes plásticas, mestre em psicologia clínica e doutor em meios e processos audiovisuais pela Universidade de São Paulo, onde participa do laboratório Lab Arte Mídia. Desde 2001, cria investigações, ações em pesquisas relacionadas à mídia, questões raciais, resistências coletivas, presente colonial e análises geopolíticas. Membro fundador de diversos coletivos, entre eles a Frente 3 de Fevereiro, com trabalhos desenvolvidos em várias cidades do mundo. Recebeu diversos prêmios nas áreas de artes visuais, cinema e estudos sociais. Recentemente reconhecido aqui com o Prêmio Jabuti 2022, como editor na categoria Artes. Rapaz, olha só, hein? Isso é mini bio, né? Participou de diversas exposições, festivais e seminários nacionais e internacionais. Atualmente desenvolve, entre outros projetos, games sobre contexto social e político contemporâneo. Dirige a produtora, editora e estudo de games Invisíveis Produções. Bom, não é esse Daniel que vai falar para você sobre esse trabalho maravilhoso que ele faz, é esse Daniel que está aqui do meu lado. Axé. Axé, obrigado, Daniel. Bem, deixa eu fazer a minha audiodescrição.
É sempre desafiador, né, se descrever, mas eu sou um homem negro, de pele clara, tenho 1,80 m, estou vestido com a camisa branca, uma calça cinza, com uma pulseira aqui de búzio, bem bege, bem interessante. Estou sentado aqui numa cadeira vermelha e disposto aqui a essa troca. Então, eu começo primeiro falando um pouco sobre essa dinâmica, né? Como a gente vai fazer. Quando eu penso numa conversa num sábado de manhã, ela tem que ser uma conversa. Então, que esteja aberto a colocações e a perguntas, não para o final, mas durante a fala. Eu vou tentar abordar aqui um pouco desse trabalho que eu apresento aqui, espero que todos já tenham visto, a exposição, né, Cinema Imersivo de Daniel Lima, em que eu apresento três trabalhos que são frutos de 3 processos diferentes. E eu vou tentar abordar esses processos e falar um pouco desses trabalhos. Mas, antes de mais nada, quero agradecer, obviamente, a organização da mostra. Muito bonito ver todo o engajamento da equipe. É muito bonita essa equipe, né? Uma equipe que a gente vê que tem paixão e que tem muito carinho com o que está produzindo. Isso é fundamental para as coisas rolarem. Essa prontidão, né, a todo momento da transformação que acontece em qualquer evento cultural. Hoje também, falando sobre dinâmica, também o lançamento do meu livro, que eu comecei a fazer os lançamentos no ano passado. É um livro que chama Da Barreira do Inferno à Terra de Gigantes, está ali para ser comprado. E também tem o livro que a minha editora publicou e que ganhou o Prêmio Jabuti em 2022 na categoria Artes. Eu vou aproveitar para mostrar aqui um pouco dos sites que fazem parte da minha vida aqui e que podem ajudar também a trazer mais referências a esses processos, né? A gente tem aqui o meu site, que tem trabalhos mais antigos, mas são trabalhos interessantes para ver uma determinada trajetória. Esse é um documentário sobre o Haiti, bem interessante também. A gente tem trabalhos desenvolvidos com os coletivos, com a Frente 3 de Fevereiro, com Política do Impossível, que, para falar aqui, né, a Lu está aqui, foi minha aluna que há quantos anos, Lu? Uns 15 anos atrás, a gente criou o Núcleo de Artes Plásticas da CPFL. E a CPFL convidou, e o coletivo, a gente tinha um coletivo que chamava Política do Impossível, que trabalhava sobre a ideia de pedagogia também, e a gente desenvolveu toda uma série de cursos, e muito legal te ver aquilo e reencontrar ter esse reencontro. Achei. E o Política do Impossível fez esse trabalho também, Quilombo Brasil, que fala muito sobre esse contexto da discussão sobre quilombo, né? O que é esse conceito tão valioso que o Brasil tem, que não são todos os países que trabalham com esse conceito de quilombo, ou seja, uma resistência que existiu no período escravocrata colonial e que juntava negros e indígenas e brancos que pularam para o outro lado num mesmo espaço. A gente pensar esse conceito que é muito brasileiro, se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, quase não tem tradução para quilombo. É maroon. Por quê? Porque essa conceitualização de uma resistência colonial, ela não foi marcada historicamente. Então aqui a gente tem algo muito poderoso, e a exposição que eu apresento aqui quer trazer exatamente essa intersecção indígena, né? A gente tem o Ticuna Maguta, a gente tem o TC como mestre de cerimônias que faz a entrada, e a gente tem os não humanos também, que é a cobra do outro lado. Então, como esse universo de intersecção é o universo revolucionário, isso tem muito a ver com o pensamento quilombola. Pensar a ideia de um quilombo, seja um quilombo rural, seja o quilombo urbano, mas seja o quilombo como conceito filosófico, ou seja, esse fazer em que reúne uma resistência que nunca foi uma resistência só negra, que sempre foi uma resistência que tinha uma coletividade envolvida e uma intersecção envolvida. Então, o Quilombo Brasil, eu recomendo vivamente, todo um estudo sobre vários quilombos no Brasil,
em que a gente vai encontrando e discutindo, e foi todo um projeto feito com o TC. O TC era o grande mestre do Quilombo Brasil, né, que fazia os encontros, e a gente viajava com a van. A gente foi para o interior de São Paulo, para Pernambuco e para o Maranhão, 2 vans, mais de 20 pessoas indo em diferentes quilombos. Foi um projeto lindo. E um projeto que, como eu falei, tem muito a ver com o que eu estou apresentando aqui. Apresento aqui também, além do meu site, o site da Invisíveis Produções, que é a editora que eu tenho já desde 2010, então já fazem 15 anos, e uma editora focada nessa intersecção entre arte e política. Como a gente pensar as nossas coletividades, as nossas cidades, através da intersecção entre arte e política. E ter uma editora é um movimento que eu entendi que era estratégico, né? Meu irmão é DJ, né? Eugênio Lima, eu acho que alguns conhecem, também diretor de teatro, enfim, tem toda uma história da família Lima que voltada para as artes. Inclusive tem o livro da minha mãe também, que está aí na mesa também para ser vendido, Sim a Rosa, que é esse daqui, aqui, o Sim a Rosa, poemas de Maurinete Lima, que é a minha mãe, que formou filhos todos artistas, todos trabalham. Minha irmã trabalha com dança, meu irmão com música e teatro, e eu trabalho mais com essa intersecção entre artes visuais e audiovisual. E eu falava isso para poder falar como, convivendo com uma turma toda de DJs na adolescência, a gente entendeu rapidamente que era assim, imaginem na década de 80 e 90. Você, para ir para uma festa, e tocar músicas que você queria, você tinha que levar os seus discos. Não tinha nem cassete, era disco, você tinha que carregar, porque senão, jovens negros numa classe média, em São Paulo, a gente só ia ouvir Dire Straits a festa inteira. Só rock and roll a festa inteira. Então a gente começou a carregar discos para ir nas festas. E depois de um tempo a gente entende que quando você tem um ambiente que não toca a música que você quer dançar, você tem que inventar a sua festa. E foi nesse contexto que surgiram vários DJs na mesma turma de amigos, que vários fizeram festas, que aí se tornaram festas coletivas, festas dentro de casa noturna. E isso eu tomei para mim como um grande aprendizado. Quando você não tem a música que toca, que você quer ouvir, você tem que inventar a sua festa. Então, é a mesma coisa com a editora. Como existia uma carência enorme de produtos que falassem sobre a intersecção entre arte e política, coletivos de arte, isso no começo dos anos 2000, eu entendi que era importante criar uma editora que publicasse sobre isso, publicasse sobre os nossos processos, mas publicasse também trabalhos de outros colegas que também pesquisam sobre intersecções que são importantes, sobre trabalhos que são importantes e caros para a gente entender como reflexão e como princípio de uma inquietação para a criação. Então, nesse caminho de ter uma editora, a gente publicou vários livros com coletivos de arte, e aqui a gente tem a felicidade de a maior parte das publicações são download gratuito, dentro de uma ideia de uma horizontalidade do conhecimento, ou seja, que não está para venda, que pode ser... aqui eu estou sem conexão, espera aí. É isso, saí do site, droga. Espera aí que eu tenho que conectar. Conecta. Eu vou só reconectar aqui, gente, que saiu, espera aí. Tá, já consegui aqui, já consegui. Obrigado. A gente vai assim, no improviso. Então, como a gente ter livros, publicar os livros sobre essas reflexões que a gente faz, é uma estratégia importante. Aqui, esse livro foi o livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2022, na categoria Artes, Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira Contemporânea, Políticas e Poéticas, da Célia Antonati. E é um importante passo de reconhecimento, saber e ter o Prêmio Jabuti, e poder ter esse reconhecimento e subir no palco e tudo mais, e depois de quase 14 anos de editora. Então é um ponto fundamental para
entender assim, o esforço que é trabalhar com arte e trabalhar nesse posicionamento da arte que não está propriamente dentro de uma categoria. O que eu faço não é propriamente artes visuais que ocupa galerias e museus somente. É um trabalho que ele tem uma intersecção com vários outros campos. E nessas intersecções é que eu acho que é importante a gente conseguir entender que o que a gente faz, o que eu faço e vários outros colegas precisam de um espaço para existir uma reflexão sistematizada. Nesse sentido, mostro aqui também o site da Invisíveis. Tem alguns trabalhos que são, obviamente, para venda, para poder sustentar. Aqui a gente vai trabalhar com um desconto excelente dos livros. Só perguntar para a Karine aqui. Todos estão convidados. Depois a gente faz uma dedicatória aos livros, faz esse momento de dedicatória. A ideia é mais ou menos a gente ir até 11h30 e depois a gente parte para esse caminho. Mas eu queria mostrar também o começo do meu trabalho, que dialoga muito com Campinas. Campinas tem uma história profunda, né, na minha existência, porque eu fiz Unicamp. Eu comecei aqui no trabalho que antigamente o curso se chamava Educação Artística. E no curso de Educação Artística que eu tive os primeiros contatos com arte contemporânea, tive o professor Marco do Valle, que foi um professor importante. E também em Campinas aconteceram alguns trabalhos muito significativos da minha trajetória. Então eu queria mostrar, antes de mostrar propriamente a discussão sobre o audiovisual, mostrar um pouco sobre esses trabalhos. Aqui são páginas do livro que está ali em cima da mesa e que apresenta o começo dos trabalhos, que tem muito a ver com escultura com luz, a ideia de pensar a escultura na cidade, no ambiente urbano, pensar fora dos espaços institucionais, como a gente conseguiria dialogar. Esse trabalho aqui foi desenvolvido em Campinas. Dá para ver o que é? Vamos, gente, interação. É um avião de Esquadrilha da Fumaça. E a ideia era, isso é um trabalho de graduação, um dos professores propôs. Cada um tem que desenvolver um trabalho escultural. Aí eu falei, eu vou desenvolver um trabalho escultural. Aí a ideia era contratar um avião de Esquadrilha da Fumaça e produzir essa escultura no céu. Uma escultura que tem, sei lá, uns 5 quilômetros, é enorme, né? O círculo que ele faz. E isso foi feito aqui nas imediações de Campinas. A ideia era fazer isso na cidade, né? Poxa, e você vê aquele círculo na cidade. Mas é proibido esse tipo de exibição privada acontecer no ambiente urbano, por questões de segurança. Então esse foi um trabalho que marca muito o começo da minha trajetória, que era pensando como a gente pode pensar arte para além do espaço fechado de uma galeria ou de um museu. Nessa toada aqui é todo um começo de trabalho que envolve o céu, a cidade. Depois de um tempo eu entendo que eu posso desenhar com outros recursos. Então esse trabalho aqui é um círculo feito com um helicóptero. Só que é uma foto de longa exposição e o helicóptero com farol. Eu estou no helicóptero junto com o piloto e o farol desenhando no céu um círculo. Então é uma espécie de escultura, mas ela já é meio audiovisual também. Ela já é uma imagem em movimento, construída em movimento, né? Imagem fotográfica. Deu para entender como se constitui uma imagem assim, né? Longa exposição e o farol do helicóptero desenhando. E também em Campinas aconteceu a segunda bandeira da Frente 3 de Fevereiro. Frente 3 de Fevereiro é um coletivo que eu participei em 2004. Foi minha mãe que fundou, a partir do assassinato de um jovem negro, de um jovem negro, o Flávio Santana, que foi morto pela polícia por engano, né, como eles falam, mas colocaram nele armas, drogas e enterraram como indigente. Colocaram ele no ML como indigente, não chegaram a enterrar. E o pai dele, sendo um PM aposentado, entendeu que ele poderia estar num tipo de armadilha dessas em que a polícia faz e foi procurar entre os corpos de desconhecidos
Apesar dele estar com documentação e tudo, tiraram isso dele e colocaram como indigente. E ele virou um caso muito forte, né? É um caso que eu trabalhei, já vinha trabalhando aqui, PMs matam dentista apontado como ladrão. E isso virou uma comoção e uma discussão social super forte na época, e uma discussão que tinha a ver com essa ideia de violência policial. E aí o que a minha mãe chamou artistas que já trabalhavam com coletivos, para os filhos principalmente, para articularem com outros artistas, foi pensar que isso não é só violência policial, isso é racismo policial. Ele foi morto porque ele era negro. E aí os policiais tomaram como suspeito e já chegaram atirando e mataram ele. E então a gente cria uma série de ações, essas são as primeiras ações, é um enterro simbólico, no lugar onde ele foi assassinado, a gente coloca junto com a família essa placa dizendo sobre o acontecimento, e imaginem o que seria, né, se a gente colocasse um monumento horizontal como esse, de identificação a cada jovem negro morto pela polícia, né? Como a cidade estaria cheia de inscrições, porque é um número absurdo que a gente vive, né? Vocês, acho que todos sabem que a gente vive um dos números mais altos de violência de uma forma geral, assassinatos, mas de violência policial, desses assassinatos, 30% aproximadamente. Então a gente também vive uma polícia extremamente letal, uma das maiores letalidades do mundo, que supera números de guerra, de países que estiveram em guerra e que estão em guerra. Até 2013 tinha uma estatística que saiu, que era 160 pessoas mortas todos os dias assassinadas, né? Daria assim esse espaço aqui, esse espaço todo lotado de pessoas que todos os dias desaparecem, e grande maioria jovens, e a grande maioria jovens negros, e não tem intervalo. Isso seriam todos os dias do ano, sábado, domingos, feriados, 160 pessoas entrando aqui e desaparecendo. Só para a gente tentar, né, quantificar. E parte do nosso trabalho da Frente 3 de Fevereiro tinha a ver com isso, né? Como a gente corporificar essa violência. Como isso vira uma abstração, e principalmente dentro do Brasil a gente normaliza isso e fala desses números, e isso vira meio que uma abstração. Como a gente corporifica isso? Como a gente traz presença a essa dor, a essa tragédia? Então isso tinha a ver com fazer esses monumentos. A gente fez um segundo, porque a polícia foi lá e arrancou aquela placa. A gente fez uma segunda placa e fez com cimento e inscreveu. Aí depois aqui, essa questão de quantificar, sacos pretos delimitando um dia que seria de mortos pela polícia. E aí colocou o nome das pessoas mortas e foi criando uma série de ações sobre essa questão racial, né? Racismo policial, quem policia a polícia, é um dos primeiros trabalhos que a gente faz. E aí eu queria apresentar aqui, a partir desse brainstorm, no livro eu tenho a possibilidade, né? O livro é fruto do meu doutorado. Então, no doutorado, a gente tem 4 anos para pensar, desenvolver um tema e tal. E o interessante, para mim, é desenvolver uma pesquisa que tem a ver com o meu próprio trabalho, tentar entender e poder refletir sobre esses processos de uma maneira mais aprofundada. E encontrar os processos como eles aconteceram, né? Mais do que sobre os trabalhos, é sobre os processos que os trabalhos engendram. E aqui tem uma das bandeiras que a gente faz com a Frente 3 de Fevereiro. A gente, não sei se vocês já viram, alguém já viu esse trabalho? É um trabalho audiovisual. A gente abriu no estádio de futebol, tem um vídeo, depois eu posso preparar aqui para mostrar o vídeo. Mas isso é na final da Libertadores. Na final da Libertadores, a gente, no caso, isso foi em 2004, tinha tido um caso com grafite, não sei quem lembra, talvez quem for mais velho lembra. O grafite foi xingado em campo, de macaco, e foi o primeiro jogador a ser preso em campo, foi o De Sábato, um jogador argentino, o que cai como uma luva para o racismo brasileiro, que é o argentino que é o racista, né? Então foi o primeiro a ser preso. E a gente fez, junto com a torcida independente, essa bandeira, Brasil Negro Salve, e propôs abrir na final da Libertadores, e Libertadores lotada, né? O São Paulo ia jogar, era contra
acho que o Atlético Paranaense, se eu não me engano, e no Morumbi lotado, a gente sem ingresso, eu propus para o coletivo, não, vamos fazer essa ação. Era uma das ações que também, um trabalho de arte que a gente tinha pensado na graduação. Eu falei, não, vamos fazer esse trabalho de arte, que é um bandeirão e a gente escreve. E a gente fez o processo de escrever, decidir nesse brainstorm aqui, decidir qual frase ia ser, então tem aqui, então a gente... É um coletivo, né, esqueci de dizer, de 21 pessoas. Então, são várias pessoas decidindo. Então, a gente tem que pensar toda uma tecnologia social de decisão, de criação coletiva. Então, a gente foi colocando as várias frases até chegar na frase que marcava mesmo esse trabalho, que é o Brasil Negro Salve. E uma frase que ela tem uma dualidade, né? Salve como saudação, axé, e salve como salvar, né, como ajuda, como help, né, uma coisa de ajuda mesmo. E é interessante que todo o conhecimento que a gente já vinha fazendo com intervenções urbanas, né, como eu mostrei, os trabalhos no satélite, trabalhos com inscrição na cidade, todo tem uma lógica de você fazer uma intervenção que você rompe a lógica cotidiana e consegue ter uma evidência temporária ali. A gente aplicou isso dentro da mídia. É uma espécie de guerrilha midiática. Como a gente invade a maior transmissão de TV do ano e consegue colocar a Globo transmitindo, aqui, imagem da Globo transmitindo durante uns 3 segundos essa imagem no momento mais caro de anúncio que existe na TV brasileira, né? A final da Libertadores, o Brasil todo parado vendo, e várias outras partes do mundo. Então a gente pensar, bem, a gente estudou como que a transmissão televisiva acontece, quando que eles mostram as bandeiras. É no começo do jogo, quando tem o gol, e no final do jogo, e no começo do segundo tempo. Bem, então a gente tem que abrir junto com a torcida nesse momento. Então tinha toda uma lógica mesmo, a gente muito improvisado, mas muito profissional também, conseguiu organizar isso e fazer essa bandeira. Depois dessa bandeira, que foi transmitida e apareceu e deu toda uma vida nova ao grupo, porque mesmo o grupo, foram 3 pessoas no estádio, né? Na final da Libertadores, sem ingresso, indo com um cambista, tentando comprar ingresso para poder gravar uma bandeira que ia ser aberta do outro lado, tinha que ser no setor certo. E o grupo mesmo tinha dúvidas se isso ia rolar, será que realmente vai ser exibido? E rolou, foi exibido, a gente conseguiu gravar, aí a gente criou um espetáculo a partir disso, um espetáculo que chama Futebol, e foi o primeiro espetáculo audiovisual que a Frente 3 de Fevereiro fez. Aí a gente abre a segunda bandeira, e aonde é esta segunda bandeira? Onde estão os negros? Exato, aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli, junto com a torcida da Macaca, a torcida da Ponte Preta, que tem esse nome, né? Você sabe, todas as histórias que tem no futebol, elas estão cruzadas pelas questões raciais, né? Desde o pó de arroz, macaca, todos são nomes que se referem a questões raciais na história do futebol. E onde estão os negros, né? A gente abre essa bandeira também aqui em Campinas, então faz muito parte da nossa história pensar como Campinas assim, foi um palco para certas ações da minha história. Aqui, onde estão os negros? Quem pode fazer a interpretação para eu poder parar de falar um pouquinho? Também acho que a Brasil Negro Salve também tem uma dualidade, ela tem um ponto de interrogação invisível, né, nela, mas onde estão os negros é um ponto de interrogação mesmo, é uma estratégia que nós, dentro da Frente 3 de Fevereiro, dentro do Política do Impossível, a gente aplicava também com os nossos colegas em curso, né? Era a ideia de perguntação. Como fazer uma pergunta que é tão inquietante que a pessoa se desmonta um pouco as respostas prontas. E onde estão os negros era um pouco essa ideia de uma perguntação. Aí como a gente pode interpretar onde estão os negros em termos poéticos, né? Qual interpretação a gente pode criar?
Se alguém quiser, tem microfone aqui, eu posso levar, viu, gente? É um bate-papo, viu? Não tenho medo de falar, perguntar, sugerir. Será que talvez fique essa interrogação mesmo, onde estão os negros? Pode ser que sim, né? Segura o constrangimento. Uma das estratégias fundamentais da perguntação é você segurar o constrangimento. Segura. Não dá resposta. Isso, em exercícios em cursos, né? Isso daqui poderia ser um workshop. É muito interessante pensar como você tem que fazer esse exercício. Você cria uma perguntação. Então, a gente poderia se subdividir aqui e criar perguntas-ações. Aí você cria essa perguntação, mas na hora de você perguntar para alguém, você tem que deixar ela ressoar. Se você perguntar, por exemplo, a gente, num outro trabalho, perguntava: o Haiti é aqui? O Haiti é aqui. E uma outra pergunta era: o Rio de Janeiro continua negro? E as pessoas, se você não tivesse essa prontidão de segurar o constrangimento, facilmente você preenche a resposta. Porque a pessoa vai achar estranho, ela vai falar: não, Rio de Janeiro continua lindo, é isso que você quer saber? Aí você deixa e gravado, né? Deixa a câmera e o constrangimento. E aí a pessoa meio que cai uma ficha de uma outra resposta possível. E aí, enfim, nasce. E essa daqui, né, Onde Estão os Negros, ela é quando a gente abriu aqui no Moisés Lucarelli com a torcida da Ponte Preta, os jogadores entravam, eles olhavam, eles falavam, tipo, é comigo? Do que vocês estão falando, né? O que a torcida está falando com isso? E é uma bandeira que a gente terminou usando para várias situações. E a gente poderia colocar aqui no MIS, Onde Estão os Negros? Essa ideia de onde estão os negros em termos de representação dentro de um acervo. Isso daqui é na frente na fachada do MAR, Museu de Arte do Rio, que adquiriu essa bandeira. Fez uma aquisição organizada de vários trabalhos de coletivos de arte e estava a bandeira também. Então, a gente, quando coloca Onde Estão os Negros num museu, a gente está perguntando onde está na curadoria, na equipe, onde está nos acervos, nas exposições, mas também é uma pergunta que faz se perguntar quem se reconhece como negro, quem se reconhece como negra e negra, né? Hoje em dia usaríamos o X, né, para ficar mais amplo e não com gênero masculino. Então a gente usou Onde Estão os Negros em várias situações, porque ela ressoa incrivelmente. Daqui eu vou fazer um salto temporal e tentar colocar aqui a questão do audiovisual, como é que entra. Então, como é que desse trabalho que é feito para um contexto muito aberto, externo, um contexto urbano, um contexto de intervenção urbana, como nessa trajetória eu fui desenvolvendo o trabalho para espaços expositivos como esse que eu apresento aqui. E aí eu acho que tem uma virada muito importante, que exatamente está nesse primeiro trabalho aqui, nessa imagem aqui. Foi o primeiro lugar que a gente expôs essa bandeira, Onde Estão os Negros, foi na Argentina. Foi o primeiro lugar que convidou a gente para expor. E a gente falou, a gente vai pendurar a bandeira, a gente poderia pendurar a bandeira aqui, assim, se não tivesse essa coluna, né? Ela é enorme, tem 10 por 20. Então, a gente pendurou no teto da exposição. Era um Palais de Glé. Era um lugar bem amplo, num lugar elitizado de Buenos Aires. E é muito interessante como a compreensão desse guarda-chuva negritude, ela vai muito além do que a gente conhece como negritude, né? Para os argentinos, eles interpretavam como os cabecitas negras, que são os indígenas, são os descendentes de indígenas. Então, chegou um casal para mim, né, e para os colegas da frente, entendi o que vocês estão falando dos cabecitas negras, né? A gente, Aí depois a gente foi entender o que são os cabecitas negras. São os descendentes de indígenas que têm cabelos pretos, escuros, lisos, e são conhecidos em Buenos Aires e na Argentina como cabecitas negras. Então, essa ideia de uma negritude, né, como um grande guarda-chuva. Aí pensar onde estão os negros no espaço expositivo, ela coloca esse desafio, como a gente leva a potência
que tem esses trabalhos de intervenção, o tipo de discussão que a gente está fazendo, o tipo de provocação que a gente está fazendo através dessas perguntas para o espaço expositivo interno. E aí os coletivos de arte na época se deparavam com várias estratégias. Tinha estratégias que tinham a ver com fazer processos, então aquelas mesas que tem vários cadernos para você anotar, que tem tentando traduzir um pouco dessa energia através de um processo que acontece dentro do espaço expositivo, bem cruzado com a ideia de pedagógica, né? Também tinha a ideia de espetacularizar, colocar grande as imagens, colocar processual, então colocar todas as anotações que levam a um certo trabalho, mas tudo isso é uma tradução, no meu entender hoje em dia, muito pouco potente em relação ao que o trabalho que existiu fora. Então, como traduzir essa força, eu entendi que era uma questão indissolúvel, era uma questão que ela não tinha como se resolver. Então, o que tinha que ser pensado? Para o espaço interno, algo que criasse um universo interno, um universo próprio mesmo. E nesse sentido é que eu crio o primeiro trabalho imersivo, que foi o Palavras Cruzadas. E o Palavras Cruzadas, a gente tem aqui o TC como representante aqui. Eu peguei só uma dos depoimentos do Palavras Cruzadas para colocar aqui. Mas no Palavras Cruzadas aparecia essa ideia, a gente tem um grupo, uma frente, que na foto aqui está toda junta, né? Quem pode falar? Me ajudem, gente. Quem pode falar uma dessas personalidades que conhece aqui? Dá para ver? TC, claro. Deixa eu tentar dar zoom para ajudar a gente. Quem é esse primeiro? O mais conhecido. Meu amigo Dexter. É o Dexter. Então, eram várias lutas. A gente tem o Dexter, tem a Mara Moira, que é daqui de Campinas, né? A gente tem a Lourdes Barreto. Cada grupo, cada personalidade ali, protagonista, como a gente falava, fala sobre uma determinada luta, uma luta de vida, não é que pesquisaram sobre um assunto. Então o Dexter fala sobre o que ele chama de os anos de exílio dele, que são os anos de encarceramento. Se eu não me engano, 13 anos encarcerado. E ele grava o primeiro disco, né, dentro do cárcere. Então ele vai falar a partir desse ponto de vista. Do lado dele tem a Lourdes Barreto, que junto com a Gabriela Leite foi a primeira organização das prostitutas no Brasil. E ela fala sobre esse universo e o direito à prostituição. A Mara Moira, do lado dela, fala sobre o universo trans. A Carmen Silva fala sobre o direito à moradia, movimentos por moradia. O Davi Carai fala sobre o universo indígena. A Débora Silva, que está bem no meio da imagem, a única que está com o braço levantado, ela para mim é o ponto central de uma determinada inversão de valores que a gente poderia, como sociedade, priorizar, que, como eu falei anteriormente, marca a sociedade brasileira. Ela organizou, junto com outras mães, mas ela foi a cabeça disso, as Mães de Maio. Quem sabe o que são as Mães de Maio? Compartilhem, então, se vocês sabem. Que são as Mães de Maio? Vamos lá, gente, ajuda. Daniel está também precisando salivar lá, né? Exato. Alguém quer comentar aí? Vou tomar água para começar a mostrar vídeo. Pô, tá tímido hoje, Daniel. Mas vocês sabem que as Mães de Maio foram mães que foram criadas, um grupo de mães que criaram a partir de 2006 uma organização de mães que tiveram filhos assassinados pela polícia. Mas num evento muito específico, né? Que foi, lembram dos ataques do PCC em 2006? É um dos fenômenos que quem estava nesse mundo aqui do Brasil lembra claramente, principalmente em São Paulo, lembra os ataques do PCC e sabe onde estava e tudo mais, porque a cidade toda parou. Depois, semanas depois e meses depois, a polícia, grupos organizados, né, hoje em dia já se associa claramente
a grupos que tinham policiais, mas grupos de milícia começaram a matar a esmo em várias partes da periferia, inclusive em viaturas mesmo, matando jovens como uma espécie de vingança, né, social. E uma vingança, esse modus operandi de vingança se espalhou para o Brasil inteiro, gente. Quando um policial é morto num bairro em Manaus e você fala, houve uma chacina depois, exatamente esse modelo foi criado em 2006 com a polícia de São Paulo, a partir dos ataques do PCC. E as Mães de Maio se organizam logo depois, com vários casos de policiais que mataram jovens, e as Mães de Maio se organizam. Então, o que eu falo sobre inversão de valores é se a gente priorizasse isso, e a gente pensar essa frente toda coletiva como prioridades políticas, a gente reinventava o Brasil, né? A gente criava uma outra lógica de Brasil. E é interessante a gente falar isso no meio de uma semana em que a gente está com um congresso tentando anistiar os crimes do 8 de janeiro, tentar criar uma blindagem interna para esse tipo de crime de colarinho branco. Enfim, é exatamente o exemplo do inverso, né? O que seria priorizar esse tipo de batalha. A gente tem do lado dela o Edinho Santos, que fala sobre cultura surda. A Marcela Jesus fala sobre as ocupações estudantis, e a Juliana Borges fala sobre feminismo negro. A Jéssica Tawane fala sobre os direitos LGBTQI+, e mais ainda. O Xambui, o Eto, fala sobre imigrantes, o que é descobrir o racismo no Brasil. E o TC Silva, que está aqui no canto, está dentro da sala falando sobre a ideia de quilombo. Então, voltando àquela ideia, né, que eu estava falando sobre como criar um trabalho que dialogue com essas questões políticas que eu apresentei no trabalho da Frente 3 de Fevereiro, mas que aconteça dentro do espaço expositivo e dentro de um caminho audiovisual. E o que eu entendi é que a minha tarefa e o meu desafio seria criar uma espécie de universo, um universo que tivesse certas regras, uma espécie de realidade virtual, né, com uma certa arquitetura, e que essa arquitetura poderia responder à presença das pessoas, como a gente tem na cena do Ticuna Maguta. Esse responder é toda uma estrutura tecnológica. Então, esse trabalho ele acontecia como uma arena. Era uma arena com 12 faces, cada face tinha uma personagem, e as personagens foram todas gravadas em estúdio. Isso já era parte do meu doutorado, então a gente gravou tudo na USP, o que é muito interessante também em termos acadêmicos, pensar como fazer acadêmico não pode se separar como pesquisa do que é o nosso fazer poético, artístico. Tem que estar entrelaçado. E foi isso que eu propus, envolvendo os estudantes, os professores, o corpo docente, o corpo discente e os técnicos também do estúdio. E a gente gravou todos os personagens no estúdio da USP. E ele tinha essa característica de um depoimento para uma câmera, em que eles tinham que olhar para a câmera. Para esse determinado artifício funcionar, como tem na sala, a gente vê o TC e a gente está diante dele e ele parece que está falando com a gente, tem um artifício básico, mas muito importante e difícil de conseguir, que tem que olhar para a câmera. Se olhar para o lado, isso não vai funcionar. Essa ideia de que ele está falando com o público, ele tem que estar olhando para a câmera. Então a gente tinha todo um recurso, né, porque profissionais de audiovisual que apresentam, são formados nisso, conseguem falar durante 1 hora olhando para a câmera. Quem não se você começa falando aqui, depois começa a buscar alguém para dialogar. Então a gente tinha que isolar o estúdio inteiro, ficava só a câmera, tirava todo mundo e aí a pessoa falava 1 hora para frente da câmera. E a gente criou um sistema que a gente já tem aqui um aperfeiçoamento, um sistema de interação. Ou seja, esses personagens, eles só falavam com você quando você estava diante deles. Eram projeções em voal, corpo inteiro. Só quando você se aproximava e olhava, então o TC aqui está no modo em looping, o modo mais simples. É uma questão de estrutura, orçamento.
Mas o TC respondia assim: quando você estava de pé, olhando para ele, é que ele começava a falar com você. Ele acordava e passava a falar com você. Ele estava no modo de espera e passava a falar com você. E essa relação tão simples, também é um dispositivo relativamente simples, isso é low-tech na real, né? Não é uma grande tecnologia, é uma tecnologia de sensores como tem no banheiro, como tem no corredor de prédio, um sensor que você entra, ele ativa algo. E essa ideia desse sensor, ele criava então essa relação de autoridade. A personagem só fala com você se você estiver em pé falando com ela. E muitas pessoas achavam que a conexão estava no olhar mesmo, que o sensor estava aqui no olhar, era na verdade no pé. Mas ele só acusava com uma determinada distância em que você não podia estar sentado. Apesar de a arena ter banco, ela tinha um banco central, se você sentasse nesse banco central aqui no meio, todos eles iam ficar só esperando, você tinha que se levantar e falar com ele. E poder aí sim acionar. Vamos ver aqui a imagem construída. Esse é um lado da instalação e esse é outro. E aí quando a gente começa a fazer esses trabalhos, né, isso aí é também muito interessante quando a gente encontra o lado de pesquisa dentro de um grupo interessante. E a gente na USP tem o Lab Artimídia, como o Daniel leu da minha mini bio, é um laboratório de pesquisa sobre audiovisual expandido. E lá fui provocado a ir pensando sobre isso, o que é pensar o audiovisual expandido. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma vontade, uma provocação interna de pensar como fazer os trabalhos como a frente dialogava com aquele tipo de discussão para um espaço interno, mas também como pensar isso em termos audiovisuais e de um audiovisual expandido. E aí a gente foi chegando nesse formato do Terra de Gigantes, e eu entendi que o que eu estava fazendo ali, se você vê, mais ou menos, cada um fala em torno de 5 a 7, 8 minutos. É um longa-metragem que eu estou fazendo, só que é um longa-metragem espacializado. É um longa-metragem documental, só que em que você tem um corpo envolvido, você está dentro de uma determinada existência corporal. E aí, pesquisando, né, uma coisa que também ajudou a chegar nesse tipo de trabalho, são as experiências do pré-cinema, do que existiu antes do cinema existir. O cinema foi uma invenção que ela vai surgindo no século XIX, várias experiências de cinema. E a sala de cinema, como a gente conhece, e aqui a mostra trabalha com a ideia de sala de cinema, esse modelo de sala de cinema, ele só foi imperado depois de décadas de experiências audiovisuais, que é todo mundo enfileirado, uma única tela, no escuro, apaga e você tem uma projeção, pode ser de curta-metragem, média ou longa-metragem, que você está ali sentado, ou seja, seu corpo se torna só a mente, né? Você não tem ativação, a ideia não é você ativar o corpo. Mas nas experiências, antes de existir esse modelo de cinema, existiam várias experiências de cinema muito diferentes. Existia a experiência audiovisual, por exemplo, dos dioramas. Alguém lembra o que é diorama? Bem, diorama hoje também significa várias coisas, né? Tem as miniaturas também se chamam de dioramas. Mas diorama era um espetáculo meio teatral, mas audiovisual também, era música tocando, e uma imagem na frente do público, e o narrador ia envolvendo. E a imagem era tipo uma paisagem bucólica. E aí, a partir dessa imagem bucólica, ela, por um truque muito simples de teatro, você iluminava de frente, tem uma imagem, de trás você iluminando, tem outra imagem, forma outra imagem. Então uma paisagem bucólica e depois ela toda destruída por um terremoto. E uma narração seguindo isso. Ou seja, era uma forma de fazer um audiovisual em que as pessoas estavam ali envolvidas de uma determinada narrativa e uma emoção, em que elas podiam se levantar, elas podiam percorrer o espaço. Assim como também as pinturas 360, antes de existir nosso vídeo 360, existiam as pinturas. Isso foi século XVIII, começam a surgir as pinturas rotundas, pinturas em 360, criava toda uma arquitetura circular e se pintava toda uma cena, e era uma novidade, e uma novidade que as pessoas pagavam, tanto essa experiência como outra que eu falei, do diorama,
como também de cabarés, que era filme passando e banda tocando, e servindo bebida e tudo mais. Tudo isso era uma forma de capitalizar o dinheiro daqueles trabalhadores que começam no século XIX a receber salário e ter hora vaga. Começa a ter intervalos de final de semana. E o que fazem com esses trabalhadores na Europa com dinheiro? Começam a se criar atrações. Então, primeiro se criam parques. Os parques, como a gente visita, né? Parque aberto, começam a existir atrações dentro do parque. Atrações como o Túnel do Amor. Quem já fez Túnel do Amor? Não. Os mais velhos já fizeram alguma vez. Entrar num barquinho, era um barquinho, eu fiz isso. Era um barquinho dentro de um parque, à noite, que você entrava num barquinho, aí você ia no barquinho e tinham cenas na margem desse canal. Na margem do canal aconteciam cenas, então você passava, tinha um casal, e ia contando uma narrativa ali. Então era uma forma de performatizar esse caminho. E tudo isso, voltando, né, a ideia de capitalizar a hora vaga, é o início do entretenimento. O que a gente conhece hoje, indústria do entretenimento, começa assim. Aí depois esses parques começam a ser fechados, começam a existir, além de atrações de circo, começam a existir atrações mecânicas, atrações visuais, óticas. Surgem as grandes feiras de tecnologia, né, da época, em que apresentam as feiras universais. Inclusive tem uma grande agora no Japão, que apresentam novidades. Tudo isso é uma forma de criar algo que é muito caro a todos nós, que vivemos aqui, estamos fazendo sobre uma mostra sobre cinema, que é a indústria do entretenimento, ela é criada nesse momento. Então o que eu tentei olhar é como essas experiências anteriores podiam animar e ajudar a inspirar um pouco outros tipos de interação com o audiovisual, e essas interações com o corpo, né? Então, o Palavras Cruzadas é uma primeira tentativa, já foi um sistema que ele lida com low-tech em termos dos seus dispositivos, mas para rodar tudo isso num computador, foi o único no Brasil, um computador rodando 12 cenas ao mesmo tempo, com interação, com canais e sons separados. Essa é uma das cenas, então, que eu apresento aqui. Aí eu vou mostrar o segundo trabalho que eu apresento, é esse trabalho aqui. O trabalho chama Terra de Gigantes. O Terra de Gigantes, ele já criava um outro desafio para pensar essa ideia de um espaço imersivo audiovisual em que você tem várias cenas. Então, se no Terra de Gigantes, no Palavras Cruzadas, você tem as cenas distribuídas à sua volta, era bem didático nessa ideia de uma rotunda. E veja bem, aquilo que eu falei sobre os dioramas, né? O antes e depois, é exatamente isso que está elaborado nessa exposição aqui. Você tem um modo de espera, quando você entra, esse modo de espera vira uma outra cena, ele se ativa. Era pensar, como pensar o espaço do Palavras Cruzadas, que era um espaço muito contido, ele tinha muito a ver com o momento da ascensão da direita, né? Foi a eleição do Bolsonaro. Então ele tem uma ideia de criar toda uma linha de pessoas, uma do lado da outra, como se elas estivessem dando as mãos, como se elas fossem uma frente de resistência, de criação, né? Se a gente imaginar aqui, deixa eu voltar aqui o Palavras Cruzadas, né? Elas funcionam como uma espécie de oráculos, né, como se estivesse em volta do visitante, esperando para dar um conselho de resistência dessas histórias de luta. E cada um tem uma história de luta que compartilha, tipo, incrível, né? Um negócio mirabolante, da Débora, da Lourdes Barreto. E quando você tem isso montado, o que você vê, como os projetores estão de dentro para fora, você vê fora, você vê uma espécie de sol, assim, com essas projeções no chão, sendo esticadas no chão. Então ela tem toda uma teatralidade, também um aspecto cênico também na sua montagem. Então essa ideia de que todos estão juntos aqui, como tem aqui nessa primeira imagem, é isso que eu acho que é o grande salto que eu entendo a partir
dessa provocação de pensar a potência que tinha da Frente 3 de Fevereiro, mas num espaço interno. Como dialogar com isso? Que essa fotografia com todos juntos nunca existiu. Eles nunca tiveram juntos. Isso é uma imaginação de uma frente possível, mas eles nunca estiveram juntos nessa intersecção de luta, como uma frente político-poética de existência. Então, como eu poderia, esse seria o principal dado, criar um universo ficcional de coletividade, e não necessariamente uma coletividade existente. E aí, voltando aqui para o Terra de Gigantes, o Terra de Gigantes, ele tem essa ideia das cenas distribuídas espacialmente. E aí, dentro de todas aquelas intersecções que eu falei, o que eu quis trabalhar no Terra de Gigantes foi trabalhar a partir de duas intersecções. A questão cultura negra e cultura indígena, que eu acho que é a fronteira revolucionária de todo o hemisfério sul colonizado, essa intersecção. E se a gente pensar que os povos sequestrados da África eram povos originários também, não é nenhuma intersecção, é só voltar a uma determinada denominador comum. Todos nós fomos povos originários. Agora, os brancos europeus fizeram questão de demonizar o que era o povo originário, né? Demonizar esse lado que estava ligado à sua existência como natureza, a sua existência dentro de uma outra organização que não norteada pela racionalidade. E para isso, eu convidei vários artistas, e aí foi um processo divertido de fazer, apesar de ser muito estressante. A gente fala que é divertido depois, né? Na hora a gente fala, sofrimento, desespero, luta. Foi um processo com os dois trabalhos foram comissionados pelo SESC, né? SESC São Paulo. Mas aí eu fiz essa aposta, e tem uma máxima, né, que eu trabalho, o Brian Holmes, é um teórico, fala sobre coletivos, arte, cultura e política. Ele fala que o trabalho do artista é sempre um trabalho de pôquer, é sempre um apostador, você está sempre dando um blefe. Você diz que tem uma carta na mão, a instituição tem que pagar para ver, se você tem ou não. Então esse foi o projeto que eu cheguei no SESC. Falei, olha, eu tenho um projeto agora para a gente fazer, vai ter a Catumirim, o Davi Copenaua, Legítima Defesa, que é o grupo de atrizes e atores negros, que o meu irmão é diretor. Tem a Naruna Costa, que acho que é uma das maiores atrizes do Brasil. Marcelino, interpretando um texto do Marcelino Freire. Tem a J. Mombassa, que está na Europa. Tem o Naná Vasconcelos, que a gente vai conseguir a cessão de direitos de uma música dele, que é a África Brasil. Jonathan Neg Beats, que é o primeiro... é a primeira geração do passinho carioca. E ficou famoso com um clipe. Tem a Jussara Marçal, tem a Dayara Tucano e o Daniel Sobanil. E aí a instituição, entendendo, será que Daniel tem essas cartas na mão ou não? Tá, Daniel, vamos pagar para ver. Tá, então paga para ver. E aí foi a tarefa de conseguir tudo isso, realmente gravar com cada uma dessas pessoas e fazer um processo que tinha como base a mesma estrutura do Palavras Cruzadas, que é essa ideia do sensor, e uma posição para você ativar o sensor. Só que aí trabalhando com outras lógicas, né, mais elaboradas. Então, principalmente, explodir espacialmente, não ser uma arena, mas ser um espaço labiríntico, túnel do amor, como eu falei. Ela tem um pouco de trem fantasma, né? Depois do túnel do amor, a novidade em termos de entretenimento, né, passando décadas, foi o trem fantasma, que é a mesma lógica também, se a gente pensar do diorama, que você passa no trenzinho e você ativa uma cena e ela, pá, ela está susto, ela está no modo de espera, quando você passa por ela, ela ativa e te dá o susto, e você vai passando por isso. Era criar uma espécie de trem fantasma, mas que não tivesse, obviamente, trilho, que você vai andando e ativando cenas que vão construindo uma determinada narrativa não linear. Nesse sentido, é também um filme, só que um filme muito mais ligado à ficção do que propriamente a um documentário. Aí, o outro ponto importante para a gente dinamizar e pensar a vanguarda de si mesmo, né? A gente tem, só um parênteses, né?
Importante a gente entender, né, na arte que não existe vanguarda propriamente, né? Isso foi uma ficção inventada pelos modernistas, que existiria a ponta de lança da história, que eles estariam na vanguarda da história. E depois de um tempo, quando tem todas as independências, se olha o mundo todo e a sua diversidade, começa a se entender que não existe vanguarda, existem vários processos acontecendo simultaneamente. E ao artista resta, né, diante de ter aprendido na escola, na universidade, de que as vanguardas que marcaram a história, as vanguardas, o que a gente cria? A vanguarda de si mesmo, tentando radicalizar o que você já fez, né? Nessa radicalização do Palavras Cruzadas, a ideia era fazer o Terra de Gigantes também estourar espacialmente, ou seja, nas escalas, por isso que tem esse nome Terra de Gigantes. Então, o Copenau a vir grande e sentar com você, ele grande, gigante. E aí o sistema de sensores, o sistema técnico começa a se modificar. Esse é o trabalho da legítima defesa, que também tem 3 sensores, 3 grupos. É o que dá a base para o trabalho que está aqui do Tikkun Amaguta. Só que aqui era só gestual. Aí no Tikkun Amaguta a gente fez uma outra invenção, que era pensar em termos musicais, como que cada um desses sensores e cada um desses grupos aciona um canal específico de uma música, e que você só ouve a música inteira quando você estiver em grupo, coletivamente, é que você ouve a composição inteira. Mas a base está aqui nesse trabalho, e que eu imagino que isso daqui seja o trabalho futuro que eu venha desenvolver, sejam com multidões, espaços imersivos assim, com multidões. Aí a gente tem a Naruna Costa lendo o texto Sou da Paz, chama só o título, né? Não Sou da Paz, do Marcelino Freire, a J. Mombassa. E aí é interessante também a gente pensar, né, como acontece também nesse trabalho a figura curatorial que o SESC defendia. Daniel, você não pode assinar essa exposição como diretor. O que eu queria assinar? Eu sou um diretor nessa exposição. Não, isso vai confundir o público, Daniel, desiste. Você é curador. Tá, ok. Negociações, a gente aceita essa figura de curador. Mas é um curador muito esticado, porque, na verdade, é uma figura muito próxima do diretor audiovisual. Por quê? A Jota não tinha essa obra. Eu falei para a Jota, a gente fez uma videochamada, ela estava na Europa, vamos fazer uma cena que é assim. Primeiro, essa ideia de cena. Depois, uma cena em que você faz uma performance só com as mãos, você lendo um texto seu, e faz só com as mãos uma performance. Aí ela topou, gravou, eu editei, fiz a finalização de imagem, e a gente criou uma cena que é só as mãos da Jota. Então é uma figura que ela está muito próxima da direção. Não tanto da curadoria que escolhe trabalhos e comissiona trabalhos, mas a ideia de dirigir cenas para poder construir o universo que está interessado. Aí a gente tinha o Jonathan Negbitz também, que foi e gravou no estúdio da USP com a gente. É muito legal pensar no Jonathan Negbitz. Já estou acabando aqui, gente. Jonathan Negbitz, quando eu vi o vídeo dele, ele era um adolescente, né? E o trabalho demorou tanto para ser implementado. Eu elaborei esse trabalho antes da pandemia. E aí, antes da pandemia, eu já apresentei para o SESC. E aí, durante a pandemia, eu evitei conversas com o SESC, porque o SESC ia transformar esse trabalho num site. Eu falei, legal, Daniel, a gente não tem programação, vamos transformar tudo isso daqui num site, que tal? Eu falei, não, nem converso mais com o SESC, espero passar a pandemia para poder fazer o trabalho inteiro. E nesse tempo todo, o Jonathan Negbitz cresce, vira um homem grande. E aí ele chega no estúdio, eu tomo um susto, falando, caraca, eu imaginava que era um adolescente dançando, mas é óbvio que ele ficou mais velho, é um homem dançando. E ficou muito mais legal, porque é um cara grande, dançando e desempenhando toda aquela agilidade do passinho. A gente tem a Cobra Grande, que está aqui na exposição. Dentro desse universo de intersecção afro-indígena, pensar os não-humanos é fundamental. Não dá para a gente pensar só que esse universo é formado por humanos, mas sim que tenham os animais, mas que tenham também as forças naturais. A gente tem a Dayara Tucano, que eu também propus uma cena nova, que ela nunca tinha desenvolvido, trabalho de animar as pinturas dela. Olha, a gente faz uma animação e a gente coloca dentro de um cubo, Dayara, você topa? Topo. E a gente desenvolveu
alguns meses esse trabalho. E tinha a linha de fogo também. Dentro desses não humanos, essas forças naturais também fazerem parte desse universo. E por último tinha o Denilson Baniwa, fazendo o Pajé Onça, que era uma aparição, você não sabia onde do espaço ele estava, ele surgia. E aqui o desenho, né? Aí entra a parte técnica, como é que isso funciona em termos técnicos, tecnológicos, as projeções, como organizar isso. Na primeira montagem a gente montou no Sesc Guarulhos, depois montou em Fortaleza, no Museu de Arte Contemporânea de Fortaleza, depois montou Sesc Casa Verde e vem fazendo as cenas espacializadas, assim, separadas em outras exposições. Aqui a gravação, em chroma key e tal. Olha só, tocando a música. Todo mundo fez a interação com a exposição? Muito legal, porque ela... Se você sai, fica só um canal. Isso foi todo um desenvolvimento. A gente pode imaginar essa cena, e eu vou pular já para ela. A gente pode imaginar essa cena como... Aqui é o projeto para a mostra, né? Importante pontuar que esse projeto do Ticuna Magutá foi comissionado pela mostra para gravar em vídeo. O Marcel, que gravou, foi o diretor de fotografia. A Gabi produziu junto com a Karine a cena. Aí aqui eu vou passar aqui como era pensado. Então, a tradição dos ticunas, que é um povo do Alto Solimões, né, na fronteira Venezuela, Colômbia, Brasil. Ali a gente eles têm uma tradição muito grande de esparamentar, de várias vestes, máscaras, e é isso que a gente queria explorar. A gente já tinha gravado a música com eles, e aí eu vou mostrar para vocês em primeira mão um outro lado do projeto do Terra de Gigantes, que é o Terra de Gigantes se tornou um game. É um game em VR. A gente terminou, e para a trilha sonora desse game a gente convidou o Ticuna Magutá para fazer a trilha, uma das músicas da trilha. E aqui tem um pouco do desenho de como ia ser, a Gabi mostrando aqui o espaço, como era no começo e tal, como a gente tinha que conseguir adaptar os desenhos técnicos para como organizar aquela sala, o sistema técnico em termos digitais, para rodar tudo isso, os cabeamentos e tal, sistema elétrico, enfim. Karine acompanhou todo esse processo, me alertou sobre toda a importância de chegar com antecedência aqui no MIS e na equipe da mostra. Por último, eu vou mostrar e vou encontrar aqui o teaser do game em que o Ticuna Magutá participa. E foi demais produzir com eles. Eu acho que é um pouco da nosso desafio nessa dimensão de criação desses trabalhos. É pensar como a gente cria novas cenas, quais são as fronteiras a serem estabelecidas, né? Essa vanguarda de si mesma. E eu tentei elaborar isso em termos musicais, né? Esses diferentes canais sendo acionados por pessoas. A gente pode imaginar que aqui tem 3 canais sonoros, mas imagina uma orquestra com 30 instrumentos e você podendo entrar somente com uma escola inteira que você aciona todos os instrumentos, né? O trabalho ele tem uma grandiosidade na sua proposição, mas eu quero mostrar agora por último, só para encerrar, o teaser do game, porque aí aparece outro desafio, que é pensar para além do que é a exposição, e sim lidar com esse mundo, o mundo do game, né? Dá para ver aí. Vocês sabem que dentro, voltando à questão da indústria do entretenimento, que a gente começou lá no século XIX, a maior indústria de entretenimento do mundo é dos games. É maior do que a da música, do que a do cinema, artes visuais, então nem se fala. Então, o mundo dos games é um mundo gigantesco, e é muito interessante se forçar, e aí foi esse desafio de pensar como fazer esse cruzamento, esse atravessamento para o mundo de games, como ter jogabilidade.
Algumas pessoas já chamam esse tipo de exposição que eu faço como gamificada, ou seja, porque tem uma certa reação e interação de corpo com isso. Mas como é pensar isso, essa gamificação, cruzando mesmo o universo da Gamescom, de publicadoras, de dispositivos, de programadores. Então, a gente passou 1 ano desenvolvendo esse game, ele agora está pronto. A ideia é que ele participe de alguns festivais. E os filmes imersivos em realidade virtual, hoje em dia fazem parte dos grandes festivais de cinema. Então, é uma forma também da gente dialogar dentro do universo audiovisual de um outro lugar. E pensar como cada uma daquelas cenas que eu mostrei do Terra de Gigantes separadas, como elas podem ajudar a criar uma narrativa, criar um determinado eixo de trajetória, um arco de trajetória de desenvolvimento dessa persona que joga. E é nesse contexto, exatamente nessa cena, que tem a música do Ticuna Magutá. É só a música mesmo que tem, não tem eles, porque não existia gravação na época. E também o método de trabalho dos games, que é tão interessante, que é tão diferente do audiovisual e tão diferente do processo de artes visuais. As ideias de prova de conceito, de playtest, como tem uma outra lógica de desenvolver um trabalho. E com isso eu encerro. Muito obrigado, gente. Muito bom. 11h30 exato. Caramba, hein? Crucial aí. É cravado. Eu acho que todo mundo ficou meio assim de pergunta, porque é uma aula, né? Não só sobre gamificação, cinema imersivo, mas acho que é das nossas humanidades, né? Fico pensando aqui acho que é muita reflexão, né? E é pouco tempo, né? Porque o pensamento, eu acho que o pensamento ele precisa elaborar muita coisa, né? Você traz assim, em tão pouco tempo, tanta informação que a gente fica, não, eu pelo menos vou sair daqui ainda pensando muito, ainda estou lá, ainda onde estão os negros ainda, entende? Assim. E que eu acho que, né, tomara que não perdure tanto para a gente saber onde estamos, né, em si. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa ainda? Uma ótima pergunta. Obrigado, Karine. Eu imagino assim, do meu ponto de vista, não sei isso como linguagem, isso vai se espalhar, mas o meu exercício é tentar agora, diante dessa espacialização e diante da experiência de criar o game com uma determinada narrativa, mais de arco mesmo, de trajetória de uma personagem, é imaginar isso espacialmente. Como a gente pode contar uma história com várias cenas espacializadas, mas realmente contar, ter uma trajetória de começo, meio e fim de uma trajetória, de um arco narrativo. Então esse é um desafio, e eu acho, assim, num futuro longínquo, talvez não tão longe, mas que a gente vai ver filmes mesmo, sim, blockbuster, lançados em espaços em que você não vai estar sentado para ver, que você vai estar em pé, que você circula, que você age, que a sua presença faz coisas acontecerem e que você vai ver isso como uma superprodução. Caramba. Já na experiência do VR aqui, né, eu estava nessa coisa que a gente está indo, poxa, dá vontade de entrar na tela, né? E a experiência do VR, que já não é ainda, né? Lá na frente, você já tem essa coisa, estou dentro do filme, né? Nesse sentido. E aí, participando da obra aqui, sua, eu achei muito interessante, né? Porque você falando, apesar de ser pensado, tá ali, né? O personagem, mas ainda é uma decisão sua, né? Não é ainda da sala escura que alguém ainda colocou e você vai sentar e vai ouvir ali uma decisão sua. Com quem eu quero falar, realmente, né? Aonde que eu vou falar, eu posso tomar a decisão de ir ou não ir também, comunicar com isso. Com os ticunas ali, eu achei um barato, porque aí eu voltei a ser criança também, aí eu ficava brincando, um pro lado, fazia um dançar e o outro. E eu acho que essa coisa do corpo, né? Que a gente, com tanta gamificação do mundo, às vezes parece que o corpo fica um pouco travado, né? E eu trabalho muito com adolescente, né? E às vezes a equipe, né, fala, nossa, mas tá uma... Eu falei, mas o corpo é isso, o corpo está vivo, né?
E trazer isso para essa obra, eu achei, para mim pelo menos, ele me pegou bastante, né? Eu falei, que legal, né? Poder estar nesse lugar que eu participo e eu tomo a decisão disso. Não tem alguém tomando por mim, assim. Eu gostei muito. A gente está chegando aos nossos finais aqui, né, gente? Deixa eu só aproveitar para comentar, muito legal a sua colocação, porque ela traz essa ideia do VR, que se a gente parar para pensar assim estruturalmente, é uma imersão individual, é você dentro de um mundo. Você coloca o seu headset e fica naquele mundo. A primeira proposta que eu fiz para o Sesc, quando eles falaram palavras cruzadas, Daniel, trabalha sobre questão de lugares de fala, a gente quer um trabalho sobre isso. Falei, putz, um seminário. Eu falei, putz, eu não faço seminário, não vou organizar um seminário acadêmico sobre isso, mas eu posso fazer um VR sobre isso, que era a ideia a mesma arena. Depois isso se transformou no VR também, a gente tem também isso no formato game, realidade virtual. Mas aí o Sesc fez a provocação que foi fundamental para romper com essa limitação, que é imersão coletiva. Não interessa para a gente, Daniel, um VR. Vai ter filas e mais filas de adolescentes, senhoras. Você pode colocar 50 que vai continuar existindo fila. O que a gente quer é que as pessoas entrem no espaço e vivam isso. Então, aí vem uma outra dimensão, que é a imersão coletiva. Aí tem um desafio enorme. E um desafio de gamificação que nos tira dessa coisa do dedo, né? Porque a nossa gamificação atual, ela está muito o celular é a maior plataforma de games do mundo, né? Metade do planeta joga alguma coisa e 60% é no celular, fazendo assim. Então, que é o nosso dado evolutivo do ser humano, é exatamente esse trabalho fino com os dedos, é exatamente isso. E é um isolamento digital também, né? Totalmente. E fazer assim, ou no controle mesmo, o teclado, que é também dedos, né? Como a gente pode gamificar envolvendo o corpo inteiro. E dá para ir muito mais, né? A gente tem aqui sensores simples, como eu falei, low-tech, de presença, mas pode transformar isso de uma maneira mais elaborada. A cobra, ela já é uma elaboração maior em termos de corpo, porque ela entende onde está a sua cabeça. Se você deitar lá, ela vai tentar deitar com você. Ela vai, se você se abaixar e se levantar, ela vai tentar te acompanhar. Então essa dimensão de corpo, interação coletiva, né, imersão coletiva, são os desafios que a gente tem pela frente. Obrigado, Daniel, aí pelas falas, valeu demais. E é isso, gente, a mostra está indo, mas à tarde ainda a gente tem aqui a Lila Solar Santiago também, numa Masterclass, e no final do dia, festona, lá na Sala dos Toninhos. Então, mais uma vez, brigadão, viu? Obrigado, parabéns. Obrigado. Gente, tem um livro aqui para comprar. Por favor, tem os livros da Invisível. Isso, tem aí a lojinha do Dani. Exato. Bora. Com desconto de 30%. Eita. Agora. Eita. Louco. Olha só, o patrão enlouqueceu. Bora. O gerente deu louca no gerente. Tchau, gente. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado.